essa vai ser uma aula para a gente organizar, para a gente te preparar e para tu ter maior noção e controle de todo o conhecimento que tu vai aprender sobre os esquemas mentais. Os esquemas mentais, eles são 18 esquemas. E aí, para a nossa cabeça, muitas vezes pode parecer muita coisa. Então, a gente procura agrupar em domínios. A gente não, é a teoria, né? A gente procura colocar em domínios até mentalmente para ajudar na nossa categorização desses esquemas e também tratar eles junto, em conjunto. Então, eu vou colocar a imagem dos esquemas aqui, dos domínios, tá? E dessa forma tu pode printar nesse momento ou até retornar nessa aula para que depois tu consiga colocar direitinho onde é que é o quê. E esses esquemas, eles têm essas categorias mais amplas para que justamente a gente possa entender e procurar uma prática ou uma estratégia mais adequada justamente para o esquema. Então já vamos para o domínio 1, que é o de ninguém vai me amar de verdade. O lugar onde as nossas necessidades básicas não foram atendidas e tu já vai entender por quê. Porque a gente tem dentro desse domínio o esquema de abandono, de desconfiança e abuso, privação emocional e isolamento. O que é cada um deles? O de abandono, a sensação de que as pessoas podem me deixar, a sensação de que eu posso ser abandonada a qualquer momento, de desconfiança e abuso, que as pessoas vão me trair em algum momento, elas vão fazer alguma coisa ruim para mim e que eu desconfio das pessoas. O de privação emocional, sentir que as pessoas realmente elas não têm condições de me dar o que eu preciso, como carinho, afeto, atenção, elas não têm essa condição, então eu nem tento. E o de isolamento, aonde eu me acho diferente das pessoas, onde eu acredito que eu não me encaixo. E aí tu pode pensar, tá, mas como é que eu sei que eu tô nesse esquema? E a gente tem alguns sinais para saber se eu tô nesse domínio, se eu tenho esses esquemas, que é essas desconfianças, eu senti que eu desconfio muito das pessoas, que eu sinto que eu desconfio das intenções, ou que eu sou uma pessoa carente nos relacionamentos, ou que eu tenho muito medo de entrar no relacionamento, eu evito aquele relacionamento. Quando a gente se sente invisível para as pessoas, quando a gente tem dificuldade de pertencimento, então esses sinais fazem parte desse domínio. Vou dar um exemplo, né? Aquela pessoa que tem medo de não ir numa confraternização de amigos porque tem medo de ser esquecida, ou aquela pessoa que não pede ajuda porque acha que as pessoas não vão fazer, ou aquela pessoa que ela se isola mais porque ela realmente acha que ela não se conecta com as pessoas, que ela acha que essas pessoas não têm nada a ver, que ela não pertence a nenhum grupo. E aí a gente vai para o domínio 2, que é de autonomia e desempenho prejudicados, que é aquela pessoa que ou ela teve uma super proteção, ou ela foi super mimada, ou ela não teve nada de afeto, e ela não conseguiu, de afeto não, mas ela não teve nada de controle, nada de atenção, ela foi uma criança jogada, e ela não teve habilidades, não construiu recursos para ter limites e ter controle. E quais esquemas estão nesse de dependência e incompetência, de vulnerabilidade ao dano e doença, de fracasso e o de emaranhamento. O que são esses esquemas? De dependência, eu achar que eu não vou conseguir fazer nada sem a ajuda de alguém. O de vulnerabilidade ao dano e doença, eu achar que o mundo é perigoso, que algo vai acontecer comigo a qualquer momento e muito relacionado com esse conteúdo de doenças. O de emaranhamento, que também é conhecido como self subdesenvolvido, eu não consegui desenvolver a minha personalidade, eu não consegui me desenvolver sem estar colado com as pessoas, com os meus familiares. E o de fracasso é aquela crença de que eu sou inferior. Um exemplo é aquela pessoa que ela não sai de casa, ela não consegue sair de casa porque ela acha que ela não vai conseguir, ou até porque ela é muito apegada aos familiares, ela acha que isso vai causar um grande desconforto, ela não consegue romper. Ou, por exemplo, a pessoa que ela se acha incapaz porque ela não consegue fazer as coisas ou porque muitas vezes ela desistiu no meio do caminho. Aí eu te pergunto, se ninguém pudesse te ajudar, você acha que você conseguiria seguir em frente? Talvez se isso te deixe um pouco inseguro, pode ser que um dos esquemas que você tenha esteja nesse domínio. Domínio 3, limites prejudicados. O limite prejudicado é aquela pessoa que ela não entende os limites, tanto os seus quanto os dos outros. Ela acha que as regras não se aplicam a ela. A gente tem aquele esquema de arrogo e grandiosidade, de autocontrole e autodisciplina insuficiente. Eu não consegui colocar limites a mim e eu acho que os outros me devem um tratamento diferenciado. No arrogo, achamos que precisamos ter regras diferenciadas porque somos extremamente especiais. Isso nos afasta das outras pessoas de certa forma. E na autonomia e desempenho prejudicado, a gente não consegue
desenvolver uma autodisciplina, a gente não consegue se disciplinar para conseguir objetivos. Então, se tu tem dificuldade para seguir rotina, se tu tem dificuldade para seguir regras, pode ser que tu também esteja nesse domínio. Eu posso dar um exemplo, aquela pessoa que muda muito de emprego, aquela pessoa que tem muitos conflitos por querer um tratamento diferenciado, aquela pessoa que já perdeu alguns trabalhos, já perdeu muitas coisas, se atrasou, enfim, esses comportamentos fazem parte deste domínio. E no outro domínio, a gente tem orientação para o outro, que esse aqui é o que mais chega em terapia, e não a pessoa ali que estava se achando, mas a pessoa que tem um direcionamento para o outro, que dentro desse esquema nós temos o autossacrifício, a subjugação, busca de aprovação e reconhecimento. Nesse esquema, a gente acredita que vale muito a pena, que a gente só vai ter valor se eu colocar as necessidades dos outros na frente das minhas, e eu também tenho uma sensação de que as minhas necessidades não são tão importantes quanto as dos outros. Isso faz com que a gente também atraia pessoas que se alimentem disso, atrai pessoas muito autoritárias para ficar do nosso lado, pessoas que não se importam muito com isso e gostam dessa passividade, dessa permissividade, e fazendo com que a gente vá reforçando muito isso. O esquema de autossacrifício é eu estar sempre me sacrificando pelos outros e às vezes negligenciando as minhas necessidades, negligenciando o que é importante para mim e deixando as minhas coisas de lado. Às vezes a vida da pessoa fica estagnada e ela fica numa eterna sensação de que ela está fazendo bem, de que ela está realmente fazendo coisas por obrigação e a obrigação dela é fazer o bem, mas as obrigações reais da vida dela ficam em escanteio, ficam deixadas de lado. Na subjugação, a pessoa também acredita que as necessidades, os desejos, as vontades dos outros têm que estar na frente das suas, mas ela não deixa de fazer as coisas dela, ela omite, ela esconde, ela faz as coisas como forma de defesa, mas ela não expõe isso. Ela fica se subjugando, ela aceita muita coisa, mesmo que ela não concorde. No autossacrifício, a pessoa ela tem uma sensação de que isso é certo. No subjugação, ela não tem, mas ela mantém. E na busca de aprovação, a gente precisa daquele reconhecimento, daquela validação das pessoas, e vai desde uma decisão importante, de uma decisão simples como a roupa, mandar foto para as amigas, mandar as fotos para os pais, enfim, tá sempre precisando dessa validação das outras pessoas. E nosso último domínio é de supervigilância e inibição, que é as emoções são feias e eu tenho que estar sempre me policiando, eu tenho que estar sempre produtivo, eu tenho que estar sempre dando resultado, me tornando uma pessoa desconectada de quem eu sou de verdade, perdendo a minha autonomia, a minha originalidade e me tornando preso a rotinas, a essa tensão da produtividade. Dentro desse domínio nós temos padrões inflexíveis, negatividade, pessimismo, inibição emocional e postura punitiva. Então, cada um desses esquemas eles já falam por si só. A inibição das minhas emoções. Eu inibo porque eu acho que é feio, eu me torno um robozinho ali, né? Eu não posso sentir nada, sentir é feio. A gente aprende isso na infância, óbvio, né? E aos poucos a gente vai conseguindo mudar. Mas temos dos padrões inflexíveis, de eu ter rotinas rígidas, de eu querer ter muitas rotinas rígidas, de achar que tempo é dinheiro, de estar preocupado sempre com dar resultado. Negativismo e pessimismo, junto com postura punitiva, também vem disso de eu mereço o que aconteceu de ruim porque eu não dei o meu melhor, ou tudo tá ruim, as coisas vão dar errado, eu tenho que estar sempre me preparando. Então já vem aquela tensão, né? Então esse domínio ele já traz essa tensão. Então, se tu se cobra excessivamente, se você tem medo de se abrir emocionalmente, se tu tem medo de falar um eu te amo, se tem essa dificuldade, você se sente culpado de relaxar ou priorizar as suas atividades de lazer, talvez tu esteja também nesse domínio. E isso tudo, esses esquemas, a gente aprendeu com os nossos pais ou cuidadores e também de algumas situações que a gente foi aprendendo a lidar com a nossa realidade dessa forma e adquirindo padrões de comportamento. Eu quero também dizer que não é que a gente vai sempre pensar dessa forma, a gente vai sempre pensar dentro de um esquema, mas a gente vai ter uma forte tendência, principalmente numa situação que nos ativa emocionalmente, que nos deixa estressado, que nos deixa ali perto de uma situação ruim, a gente passa por uma tendência de padrão de esquema, porque a gente vai tender a pensar de uma forma padronizada com aprendizados da nossa infância. E quando a gente toma consciência disso, podemos mudar e ter uma ação oposta. Bom, e o nosso primeiro esquema que a gente vai ver junto vai ser abandono.
e vamos ver já na nossa próxima aula e entramos nos esquemas.